Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de agosto de 2025, sim, com uma nova trilha sonora de passarinhos gravada recentemente. Eu deixei o microfone na janela, eu acabei esquecendo, acho que nem sei quantas horas eu acabei gravando, mas legal, pelo menos eu consegui pegar o suficiente para enriquecer, para dar um certo colorido nessa conversa de hoje. E passarinhos, aliás, tem uma notícia muito peculiar aqui, que passarinhos estão fazendo hora extra. Pesquisas no mundo todo mostram que passarinhos estão cantando quase uma hora a mais por dia do que eles cantavam antes. O que será que está acontecendo? E a primeira suspeita é de poluição luminosa. O artigo menciona que 80% das formas de vida no planeta estão vivendo hoje debaixo de poluição luminosa, ou seja, a luz quando não deveria haver luz, né? A iluminação artificial, a iluminação pública, etc. e tal. Então, eles estão desconfiados que é isso, sobretudo porque eles percebem que tem uma correlação. Quanto mais luz ou poluição luminosa existe na região, mais tempo os passarinhos cantam. Ainda é cedo para dizer o impacto disso. Não deu para sacar ainda qual é o que acontece com a saúde do passarinho, porque cantar demanda uma certa energia e também toma um tempo que ele poderia estar usando para descansar. Né? Mas é interessante, daí em breve teremos passarinhos fazendo ações trabalhistas, né? Porque eles estão trabalhando além da conta, vão cobrar um pouco mais caro. E isso me conecta com uma história muito interessante sobre linguagem dos animais. É um artigo muito interessante sobre várias frentes que estão, não só porque tem interesse científico, mas também porque tem prêmio. Tem um prêmio aí de 10 milhões de dólares para quem conseguir decifrar a linguagem de algum animal. Né? Tem prêmios por aí para isso, aí o pessoal sai correndo, mas de qualquer maneira é um campo da ciência muito interessante. E esse artigo acaba mostrando coisas que eu não estava prevendo. Eu falei, bom, já sei, vamos falar de baleias, sei lá, vamos falar de golfinhos. Não, o artigo é bastante abrangente e ele vai falar desde orangotangos até periquitos, até lulas. Aliás, a gente acho que mencionou num episódio recente aqui que lulas é um tipo de lula, que eu nem sei como é que chama em português, que se chama cuttlefish, é uma que muda de cor. Ela tem lá os bracinhos dela, 6 bracinhos, se eu não me engano, né? E ela muda de cor, tem uns padrões luminosos e tal, e os caras perceberam que esses cuttlefish, eles conseguem se comunicar, entre outras coisas, por gestos. Se levanta 2 bracinhos para cima e 4 para baixo, significa olhe para cima. Se faz outra combinação ali, quer dizer vira para o lado, vire para o outro, faça isso, faça aquilo. Né? E é tão interessante que quando os caras gravam esses movimentos e mostram os movimentos para um cuttlefish, ele reproduz, ele interpreta perfeitamente. Né? Então há sinais ali de que existe algum tipo de linguagem. Existem também, obviamente, acho que essas espécies que são mais, vamos chamar assim, sofisticadas, né, que tem um cérebro maior, vamos imaginar um golfinho, que é um mamífero, né, uma baleia, que também é um mamífero, né, a gente sabe que eles se comunicam de maneiras aparentemente bastante ricas. Né? O problema, é engraçado, o golfinho é um pouco mais fácil, não só porque é menor, né? É porque quando você consegue ouvir um golfinho fazendo alguma coisa, você normalmente pode ver o que o golfinho está fazendo. Você consegue entender o contexto, se ele está com outros golfinhos por perto, se tem algum predador perto. Você consegue mais ou menos atribuir alguma possibilidade ali de sentido para aquilo que você está vendo. Agora, o som das baleias muitas vezes é gravado quando a baleia está nos cafundós do Jutas, né? Quando a baleia está lá embaixo. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tem um outro aspecto interessante que veja, como algumas dessas capacidades podem ser realmente mais avançadas do que a gente imagina. Orangotangos, tem vários tipos de gritos e sons que eles produzem, né? Os caras estão lá gravando, registrando tudo, mas tem um problema, se tem um predador por perto, a mãe ela vai pensar 2 vezes antes de alertar o filhote, porque se ela abrir a boca, o predador vai saber onde eles estão. Então, muitas vezes ela atrasa um pouco, ela segura um pouco a informação e depois, assim que ela percebe que tem menos risco, né, que eles não vão ser vistos, aí ela avisa. Ou seja,
ela é capaz de falar sobre alguma coisa que já aconteceu. Então, quando você, sei lá, grava lá o som de um orangotango, você vai ver, nossa, o que está acontecendo agora? Bom, de repente não é alguma coisa que está acontecendo agora, de repente é alguma coisa que aconteceu há 20 minutos. Né? É muito curioso que uma coisa que está ajudando bastante os pesquisadores é a inteligência artificial, algum tipo de machine learning, né? Porque a gente sempre se orgulhou de ser uma espécie que reconhece padrões. Né? A gente comentou, acho que na sexta-feira passada, eu insisti nisso, né? na noção de beleza como quase que um efeito colateral da nossa capacidade de impor ou de reconhecer padrão nas coisas, não é? Então a gente fica achando que a gente é a última bolacha do pacote, mas inteligência artificial, machine learning, consegue perceber padrões com muito mais precisão, com muito mais capacidade do que a gente, em primeiro lugar, porque a memória dela não é finita como a nossa. Né? Então você consegue de repente colocar ali uma quantidade brutal de gravações, né? E dá uma olhada aí e vê o que você descobre. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso. Né? Então, muitas vezes, esse aprendizado de máquina consegue detectar padrões e consegue perceber nuances. Então, isso está aproximando a gente do momento em que daqui a pouco você vai conseguir realmente produzir algum som, ou produzir alguma comunicação que um golfinho entenda, ou que uma baleia entenda, ou que um orangotango entenda, ou que várias criaturas têm essa capacidade. Quem sabe a gente está chegando perto disso. Aliás, é muito interessante porque esse tipo de padrão, que muitas vezes a inteligência artificial é capaz de detectar, é interessante porque passarinhos, eles estavam vendo ali a maneira como os passarinhos constroem as frases, né, a maneira como eles, sei lá, alguma coisa técnica qualquer, é muito parecida com a maneira como humanos também estruturam os seus sons. Né? Então você vê que espécies que não têm absolutamente nada a ver, o último ancestral comum nosso com um passarinho deve ter sido algumas centenas de milhões de anos ou mais, não é? Então o que a gente percebe aí é o que é chamado normalmente de evolução convergente. Né? Quando caminhos que são caminhos separados, o caminho do passarinho foi um, o nosso caminho foi outro, o caminho da lula foi outro, né? Mas como eles estão tentando resolver problemas que são parecidos, a solução também é parecida. Isso aconteceu, por exemplo, com os olhos. Né? Os olhos evoluíram em paralelo, nem sei quantas vezes, é uma quantidade brutal, né? Em criaturas que desde a aranha até, sei lá, lombriga acho que não tem olho, mas sei lá, qualquer outra coisa. Né? Vários tipos de olhos surgiram, né? O olho do polvo é completamente diferente do nosso olho, que é completamente diferente do outro olho, mas no fundo são olhos e são maneiras que a natureza descobriu várias vezes, ou inventou várias vezes, para tentar resolver o mesmo problema. Existe luz lá fora, eu quero usar essa luz para saber o que está acontecendo. Né? Então talvez a mesma coisa tenha acontecido com a linguagem. De repente você começa a achar pontos comuns. Tem uma questão aqui que eu acho que é a questão que o artigo se pergunta, e realmente eu também fiquei intrigado, que é, né, vamos imaginar que a gente conseguisse, tipo o Dr. Dolittle, né, conseguisse fazer algum tipo de aparelho que conseguisse traduzir, né, serviço de tradutor-intérprete, minha dicção hoje está um pouco ruim, plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês não tiveram que esperar alguns minutos enquanto eu atendia o interfone. Mas voltando aqui, né, caso a gente tivesse algum tipo de tradutor-intérprete, mais ou menos como aquele truque do Star Trek, no Star Trek eles conversam com qualquer alienígena, porque eles teriam algum tipo de tradutor universal ali, o que facilita imensamente a vida do roteirista, não é? Mas a questão é com qual espécie a gente falaria primeiro, né? Com qual a gente falaria primeiro e o que a gente diria. Né? Imagina que chega um gênio e fala, olha, é o seguinte, você vai poder escolher uma espécie para se comunicar e você vai poder escolher uma pergunta para fazer. O que a gente faria de pergunta? Meu único receio é que, independente do que a gente pergunte,
talvez as respostas sejam, um passarinho fala, cara, apaga essa droga dessa luz, pelo amor de Deus, né? Ou as baleias falem, você acha que eu esqueci o que vocês fizeram durante séculos? Vocês quase me mandaram para extinção e agora querem conversar comigo, né? Ou então primatas, né? Olha, o que você acha que essa história toda de ficar derrubando a floresta para fazer, sei lá o quê, produto cosmético, isso não tem graça nenhuma, então não venha, a questão é se eles vão querer conversar conosco, porque, digamos, a gente não está muito bem na foto, né? A gente não tem exatamente um histórico muito bom. Então, já falando aqui em linguagem, tem acho que uma ou duas reportagens diferentes falando sobre o canto dos pássaros. Uma falando que o canto dos pássaros, eles descobriram que uma das maneiras em que os sons são estruturados, deve ter uma série de parâmetros que eu absolutamente não tenho ideia, é curiosamente similar à maneira como a linguagem humana é construída. Veja, se você pegar todas as palavras que os humanos usam e você contar com que frequência elas são usadas, isso vai dar uma curva que é mais ou menos comum a todas as línguas, que é uma curva que segue mais ou menos o padrão de Zipf, que significa o seguinte, você tem palavras curtinhas, que são muito usadas, e aí você tem, à medida que as palavras vão ficando maiores, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, à medida que as palavras vão ficando maiores, elas são menos usadas, né? E de um nível para o outro vai caindo, praticamente caindo pela metade, né? Então isso é uma curva bastante acentuada, é uma distribuição Zipf, essa quase qualquer língua humana tem o mesmo padrão, e entre os pássaros é um fenômeno parecido, né? Se é que eles têm o que a gente poderia chamar de um vocabulário, é o que a gente está intuindo, né? Que alguns sons ali são praticamente ou fonemas ou palavras, eles também seguem uma distribuição parecida. Você tem muito frequentemente coisas que são curtinhas e simples, né? E com muito menos frequência, coisas que são mais elaboradas. Aliás, uma questão muito interessante, já que a gente está falando de inteligência artificial e de padrões, também tem um outro artigo aqui falando sobre as linguagens humanas. Acho que eles pegaram 600 amostras de 40 tantas línguas, de 20 e tantos grupos linguísticos, e perceberam que num desses parâmetros, né, dessas maneiras de você analisar o intervalo entre os sons, as pausas, né, a sequência, qual é o tamanho de uma sequência normal, é muito parecido, mesmo que sejam grupos linguísticos completamente distantes, né, você percebe que tem ali um módulozinho de 1,6 segundos, que é praticamente comum a todas as línguas, que dá um certo ritmo em todas as línguas. Não importa se é uma língua que é falada mais rápido ou se é uma língua que é falada mais devagar, né? E o que leva a isso? Plim, plim. Graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de um espirro explosivo. Né? Mas o que explica isso não é necessariamente algo um pouco mais romântico, como o inconsciente coletivo, que os amigos do Radinho sabem que isso não é uma noção muito bem-vinda aqui, não é? Mas provavelmente é uma decorrência do nosso cérebro. O nosso cérebro tem limites, a gente tem uma certa capacidade, a gente não consegue passar de uma certa velocidade. Então, como o hardware é mais ou menos parecido, isso acaba limitando, ou pelo menos criando ali uma base de organizar, uma arquitetura meio comum para todas as criaturas quando o assunto é linguagem. Eu achei isso bastante interessante. Tinha mais alguma história de passarinho agora, mas eu me esqueci. Bom, mas a gente já falou bastante coisa, já falou da hora extra, já falou que eles têm a maneira que os vocábulos, por assim dizer, dos passarinhos também tem uma distribuição parecida com os vocábulos humanos, mas eu gosto ainda dessa questão, que pergunta você faria e que resposta você acha que voltaria, né, para nós humanos. Provavelmente não deveria ser alguma coisa muito lisonjeira. E falando em coisas não muito lisonjeiras, coisas que depõem contra a sabedoria da nossa espécie, tem um vídeo do Veritasium que eu achei absolutamente genial, muito bem feito. Eu super recomendo que, se vocês forem assistir alguma coisa hoje de tudo que eu falei, assistam esse do Veritasium, ainda mais porque o Brasil aparece ali. Aparece uma boa parte da história do Brasil. Ele até podia ter se aprofundado mais, mas a questão é borracha. Borracha que a gente não dá muita bola, só quando tem que trocar o pneu de vez em quando, né? Ou então, não sei, camisinhas em geral, quando de repente não se comportam como deveriam.
né? Mas assim, borracha faz parte da vida de todo mundo. Se você tem um carro a combustão, você deve ter 200 ou 300 componentes ali que são feitos de algum tipo de borracha, né? Borracha é vital para o funcionamento da sociedade moderna, né? Um pneu de avião, imagina, um avião pesa 600, 700 toneladas, certo? Aí você está lá no ar, voando nem sei quantos mil metros de altitude, né? Numa temperatura 30, 40 graus abaixo de zero, né? Aí os pneus que devem estar geladíssimos, a hora que ele vai pousar, os pneus subitamente, né? Eles tocam o solo, atingem uma temperatura super elevada, cada pneu vai aguentar ali 20 toneladas, e o pneu é feito de borracha. Aliás, borracha de verdade, borracha feita de seringueira, não é borracha sintética. Então, faz parte da nossa vida. Correias nos motores, né, retentores, pneus. Acho que, se eu não me engano, parece que desde que a gente descobriu como fazer borracha mais resistente, a humanidade produziu alguma coisa como 70 bilhões de pneus. É praticamente 10 pneus para cada um. Se você quiser pegar a minha parte, tanto pode, fica à vontade, né? Não faço questão. Né? Mas borracha é um fenômeno. Borracha é oriunda daqui do Novo Mundo. Borracha é oriunda da seringueira. Né? Você tinha já aqui alguns povos, como os maias, que já tinham descoberto que com o látex, com aquela seiva que escorre da árvore, você conseguia fazer umas coisas interessantes. Você conseguia fazer, depois de fazer um tratamento que envolvia o néctar de uma certa flor, né? Porque o látex, se você pegar o látex e ficar olhando lá para o látex, que legal, ele meio que fica uma coisa que você estica e puxa, lindo, bacana, só que ele estraga muito rápido, ele vai estar sempre escorrendo, ele não é uma coisa muito sólida, ele não é uma coisa muito firme, ele se decompõe com o calor. Né? Então, os maias já tinham descoberto que se você misturasse aquilo com o néctar de uma certa flor e deixasse no sol, o látex dava uma boa estabilizada e eles conseguiam fazer aquela bola, né, com aquele esporte absolutamente barbárico. Aliás, a gente... Pois acho que eu vou ler, se der tempo, se eu não me estender demais, a gente vai falar de esportes barbáricos daqui a pouco. Mas o que acontece é que, isso era um conhecimento que estava lá com os maias. Em algum momento, né, no século XIX, alguém percebeu que o látex, se eu não me engano foi em inglês, né, começou a perceber que dava para fazer algumas coisas interessantes com látex. Né, ele pegou um bloquinho de látex e percebeu que quando você esfregava no papel, você conseguia apagar o que estava escrito, né, e esfregar em inglês é rub, e daí que vem a palavra em inglês para borracha, que é rubber, né, simplesmente por causa dessa propriedade inicial que muita gente ainda usa na parte de trás do lápis. Né? A borracha, ela serve para apagar, é uma rubber, então, mas só que acontece que, é impermeável, dá para fazer um monte de coisa, mas infelizmente não é muito estável na sua forma natural. Né? Então teve um certo entusiasmo no século XIX com essa história da borracha, né? Começaram a fazer um monte de coisa, bota, casaco, porque era impermeável, mas depois descobriram que no verão tudo aquilo virava uma massa fedorenta, então por um tempo a borracha ficou abandonada. E aí eles vão contar a história de vários empreendedores, se eu não me engano são todos ingleses, eu acho, eu posso estar me enganando aqui, mas um deles lá que tinha investido um montão nessa história da borracha e acabou se decepcionando porque estava tudo estragando no calor, né? Ele acabou conversando com outro cara que também estava pesquisando a história da borracha, um cara que vivia endividado, estava sempre devendo as calças, tal, porque as ideias dele nunca iam para lugar nenhum. E esse cara falou, não, olha, é o seguinte, eu queria trabalhar com você, mas eu tô sem grana, então eu vou descobrir um jeito de estabilizar a borracha. E aí, é o Charles Goodyear, se eu não me engano, é Charles alguma coisa, talvez seja o Goodyear mesmo. Ele resolve, de uma maneira quase maníaca, experimentar tudo o que é possível e imaginável para tentar transformar a borracha em alguma coisa um pouco mais, sei lá, duradoura, prática, que você pudesse fazer alguma coisa. Ele está devendo tanto dinheiro para tanta gente que ele vai preso, aí na cadeia ele pede para a mulher mandar o kit de química dele lá, ele continua fazendo experimentos, ele vai preso várias vezes, toda vez que ele vai preso, ele vai experimentando com a borracha, o que posso misturar, misturo com magnésio, misturo com isso, misturo com aquilo, e um belo dia ele descobre que se ele misturar com enxofre,
Oh, misturar com enxofre, o que vai acontecer? Bom, em princípio nada excepcional, até o momento em que ele deixa uma dessas amostras cair em cima da chapa do fogão, né? E aí a coisa meio deu uma queimada, mas aí quando ele pegou aquilo, ao invés de jogar fora, ele deu uma olhada no que tinha acontecido um milagre, né? A borracha tinha endurecido um pouco, mas ela tinha ficado muito, mas muito mais resistente, né? Ela podia esticar, aguentava uma carga muito maior, não se decompunha, e aí, por acaso, esse cara que passou não sei quantos anos, né, tentando ganhar, sei lá, ter alguma iluminação na cadeia, fazendo experimentos químicos, ele acaba descobrindo o processo que a gente acabou chamando de vulcanização. Vulcanização é você adicionar enxofre a borracha. A borracha é um polímero. Polímero é o seguinte: polímero é quando você tem uma molécula grudada em outra molécula, aí você vai fazendo um colarzinho. Todo polímero é, na verdade, uma sequência repetida, como se fosse um colar de pérolas, um colar de contas, de algum tipo de molécula orgânica, que a gente, como o polímero você pega um monômero, o monômero é uma molécula só, né? Aí quando você repete um monômero, você tem um polímero, né? A borracha é um polímero feito de um monômero, que é uma substância que, curiosamente, nós temos dentro de nós. Nós fabricamos o monômero da borracha naturalmente. Para quê? Justamente para garantir mais estabilidade na parede das nossas células. Então, as nossas células, elas já usam uma forma um pouco mais tranquila de um tipo de borracha, é o mesmo monômero do látex, não é? E a gente produz isso naturalmente, só que não vira um polímero como no caso do látex. E o que é muito interessante, que esse vídeo vai mostrar como que, inclusive, a própria física quântica explica por que a borracha estica, por que a borracha quica, né? Inclusive por que quando você pega um elástico, você pendura uma coisa no elástico, se você esquentar o elástico, o que vai acontecer? O peso vai baixar? Não, curiosamente o peso sobe. É como se com o calor a borracha encolhesse um pouco, que é um comportamento esquisito. Eu não vou conseguir explicar tudo isso aqui, ainda mais porque ajuda bastante, tem uns elementos visuais, mas o que rola em borracha é que esse polímero, que esse colarzinho de contas, que é bastante longo, ele está todo embolado como se fosse um espaguete, entendeu? Ele está tudo meio embaralhado ali. Então, quando você tenta esticar, eles mais ou menos se alinham, né? O próprio polímero se alinha, né? E eles também se alinham entre eles, mas na hora que você solta, eles naturalmente vão tentar voltar para o espaguete, para aquela coisa meio bagunçada, simplesmente por causa de física quântica, por causa das outras moléculas que estão em volta, bagunçando tudo. Então, o estado natural de energia mais baixa é justamente com eles todos meio enroladinhos. E é por isso que a borracha volta para o estado normal. Quando você coloca enxofre, isso cria umas pontes entre esses cordões, né? Entre os cordões começam a virar mais ou menos uma rede e fica super ilustrado ali como é que tudo funciona, é super bacana, porque que a partir de um certo ponto a borracha rompe. Eu achei fascinante, né? Eu gosto dessas coisas de química, eu nunca, né, não é exatamente a minha praia, mas química é mais ou menos como física. Você pode ir para Plutão, você pode ir para Ursa Maior, você pode ir para Alpha Centauri. Nitrogênio continua sendo nitrogênio, né? Química continua sendo química, as leis continuam sendo as mesmas. Então, qualquer experimento que você estiver fazendo no laboratório, ele vale no universo inteiro, né? Aquilo que você aprende num tubo de ensaio, ele vale para o interior do Sol, ele vale para o espaço entre as galáxias, É isso que eu acho fascinante, né? Não é só explicando aqui o nosso mundinho, é explicando absolutamente tudo. Pois bem, né, depois de ele explicar mais ou menos como a borracha funciona e por que ela é tão interessante, tão especial, a questão é de onde vem a borracha. A borracha vinha originalmente da seringueira, né? É por isso que Manaus ficou tão rica, porque nos primórdios, quando a borracha começou a bombar, quando descobriram vulcanização, que dava para fazer um monte de coisa, botas e coisas impermeáveis e tal, Manaus ficou. Eles nem falam da riqueza de Manaus, deveriam ter falado a ópera de Manaus e tal. Chegou um momento em que 90% da borracha do mundo, ou mais, vinha do Brasil. O Brasil é um tremendo exportador
né, de borracha das seringueiras de Manaus. Mas aí o que acontece, primeiro uma coisa não muito bacana, o inglês, que a Inglaterra tinha várias colônias na Ásia, né, ele rouba sementes da seringueira, né, leva, olha, pirataria biológica, ele leva para, sei lá para onde, para a Indonésia, e resolve plantar de uma maneira um pouco mais estruturada, não é? E aí, ou seja, pronto, a gente passou a ter concorrência. E aí veio uma questão que foi desastrosa. O que acontece é que surge um fungo que chama, já esqueci como é que chama o raio do fungo. Quem é daqui do Amazonas ou de Manaus deve saber. É um fungo que se ataca, começa a atacar uma seringueira, de manhã você já vê que a folha está ficando um pouco manchadinha, dali algumas horas a folha está, 24 horas depois, imagina, a árvore foi para o saco. Né? O que e pior que não tem o que fazer. Né? Então, a produção brasileira começou a ser comprometida por esse fungo. Tem até uma questão interessante, já que a borracha era tão importante para pneus, e sem pneu não existe carro, né? O Henry Ford, né, que era o grande produtor de carros americano, né, ele resolve falar, olha, eu vou me virar sozinho com essa história de borracha. Ele entrou em contato com o governo brasileiro, negociou ali um pedaço gigante de terra na região norte, e aí ele resolveu criar ali não só uma plantação industrial de seringueiras, né, a plantação massiva, né, mas ele resolveu criar uma cidade que parecia uma cidadezinha americana típica, com tudo, boliche, o diabo a quatro, e chamou de Fordlândia. Né, um pouco de ego não faz mal a ninguém. Investiu uma grana, parecia uma coisa maravilhosa, eles estavam civilizando aqueles índios bárbaros, ensinando os caras a trabalhar e tal. O cara botou uma grana louca naquele negócio e aí surgiu esse fungo e adivinha, o fungo simplesmente trucidou as seringueiras do cara. Não teve acordo, ele tentou uma segunda rodada e chegou uma hora que ele perdeu para o fungo e desencanou e Fordlândia ficou abandonada, deve ser até um passeio interessante. Pois bem, esse maldito fungo, ele comprometeu tanto a produção brasileira, né, que em pouquíssimo tempo a coisa inverteu. De uma hora para outra, as plantações na Indonésia respondiam por 90% da borracha mundial, acho que isso se mantém até hoje, né, e o Brasil, coitado, ficou com 10%. A questão é, como é que esse fungo não chegou na Indonésia? Boa pergunta. Né, boa pergunta, e é uma questão que a Indonésia, os caras têm que proteger aquilo da melhor maneira possível. Né? Acho que a sorte que eles acabaram tendo é que começou a ter um surto desse fungo, mas foi logo no começo da pandemia do Covid. Então, como foi no começo da pandemia de Covid, teve lockdown. Se teve lockdown, ninguém podia ir viajar de lá para cá e levar mais fungo. E também a produção caiu bastante. Então, nesse meio tempo, os caras conseguiram se estruturar para absorver esse problema. Porque, imagina, a produção de borracha quase que entra em parafuso por causa de um fungo e, quem diria, foi salva pela pandemia do Covid. O lockdown teve alguns benefícios. Né? Mas o que é outra questão curiosa é que na Segunda Guerra Mundial, aquela máquina de guerra de cada país ali com tanques e veículos e isso e aquilo e tal, o Japão percebeu que sem borracha não tem exército. Então, quando ele começou a se expandir pela Ásia, ele simplesmente cortou a exportação de borracha. Imagina, 90% da borracha vinha da Ásia, cortou. Os Estados Unidos ficaram apavorados, porque sem borracha não tem jipe, não tem correia, não tem nada, vedação. Os caras ficaram loucos e é aí que começou a corrida para você desenvolver formas sintéticas, qualquer coisa parecida com a borracha, com as propriedades similares. E toda a indústria do plástico, na verdade, disparou por causa disso. Né? Teve um momento anterior dessa história dos polímeros, que é quando resolvem substituir o marfim. O marfim era usado em bolas de bilhar e alguém conseguiu inventar a bola de bilhar de celuloide. Não é magnífico, foi um dos primeiros polímeros. O único problema é que celuloide explode, né? Mas deixa para lá. Mas, voltando, então, quando o Japão estrangulou a exportação de borracha, isso forçou os americanos a desenvolverem maneiras, alternativas sintéticas, tanto que hoje, quando você olha pneus, etc. e tal, uma boa parte da borracha que tem por aí é sintética.
Ela não é tão boa assim para alguns cenários ela é melhor que a borracha natural, né? E um cenário onde a borracha natural realmente não tem concorrente, não tem nada parecido que a gente consiga sintetizar, é justamente pneu de avião. Porque esses extremos, quer dizer, extremo de temperatura, extremos de carga, extremos de tudo, de atrito, né? Imagina, tem uma aplicação mais crítica do que o pneu de avião. Pois bem, só a borracha natural consegue dar conta. A borracha sintética não chega nem perto. Mas a fragilidade continua, porque se você tem plantações de seringueira, veja, as plantações da seringueira são praticamente clones das sementes que foram roubadas da seringueira brasileira. Então, se o fungo atacou e dizimou aqui no Brasil, o que vai impedir que essas árvores, ainda mais se elas estiverem plantadas muito próximas, etc. e tal, né, que esse fungo não simplesmente devaste, né, a produção de borracha? E se a produção de borracha mundial entrar em parafuso, a civilização não tem mais caminhão, não tem mais transporte, não tem mais avião, não tem mais nada. Né? Muito interessante essa questão. A própria entrevistada ali, eles entrevistam uma senhora, uma pesquisadora, que está desenvolvendo uma borracha, uma alternativa borracha da seringueira, feita de uma outra planta cujo nome eu já esqueci, uma outra planta, alguma coisa com G, já não me lembro, né? Vocês dão uma olhada lá no vídeo, vocês vão ver, que é uma planta que produz uma seiva que tem um tipo de látex também, e também produz uma borracha com qualidades muito interessantes, mas a escala ainda é pequena, né? Mas pode ser uma alternativa interessante para a seringueira. De novo, a gente já tinha muito tempo atrás comentado com uma coisa parecida com relação às bananas, se bem que o avião não precisa de banana, carro não precisa de banana, eu sei, mas as bananas que a gente come massivamente no mundo inteiro são todas clones da mesma banana Cavendish, né? São todas banana Cavendish, o que significa o seguinte: se aparecer algum fungo, alguma praga qualquer que ataca a Cavendish, simplesmente a produção mundial de banana vai para o espaço, né? Porque a gente não consegue entender o valor da diversidade, a gente escolhe uma ali como se fosse uma campeã, né, que parece a história do Lula com as indústrias campeãs, mas você escolhe uma ali e vai e clona e vai fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual. O problema é que quando você faz tudo igual, é que quando dá algum problema, cai tudo de uma vez só. Então, mais ou menos com as bananas estão em risco, pelo fato da sua ausência de diversidade, a produção mundial de borracha também está. Muito, muito, muito interessante o vídeo, vale muito a pena ver. É pena que ele não tenha explorado um pouco esse ciclo de riqueza na Amazônia, como é que isso fez com que Manaus fosse a cidade que é. Eu não conheço Manaus ainda, né? Mas eu gostei de perceber o quanto a nossa vida moderna não só depende de coisas que são relativamente frágeis, mas também o quanto a gente depende de substâncias que a natureza produz muito melhor do que nós. Nós, com toda a tecnologia possível, né, imagina, a gente está fazendo, o que a gente consegue fazer hoje com engenharia genética, com técnicas de microscopia eletrônica, laboratórios inacreditáveis. A gente ainda não consegue fazer nada parecido com aquele látex que os maias usavam para jogar bola. Né? E o que é muito interessante é que eles demoraram muito para descobrir o processo de vulcanização, certo? Pois bem, o processo de vulcanização, se eles fossem um pouquinho mais respeitosos com os povos originais, se eles não fossem preconceituosos, se eles não ficassem achando que ser branco e ser homem, né, garante a sua primazia absoluta, eles teriam, se eles fossem mais humildes, eles teriam reconhecido que os maias já tinham resolvido o problema da vulcanização sozinhos. Aquela flor, que eu já esqueci como é que chama, claro, que é a flor cujo néctar eles usavam para tornar a borracha mais estável, aquele néctar era rico em enxofre. Então a ideia de que você estabiliza a borracha com enxofre estava lá, né? Já estava lá 500, 600, 700 anos, né? Os caras já sabiam, a gente não prestou atenção, resolveu apanhar por conta própria, né? O cara foi preso 200 vezes, né? Quase botou fogo no laboratório, era só um pouco mais de humildade e um pouco menos de arrogância.
mas, de novo, é muito interessante para mim perceber o quanto a riqueza de uma nação, né, pode subir numa montanha russa, subir e descer numa montanha russa, na medida em que algum recurso que ela produz é a bola da vez ou não é a bola da vez. Fico pensando, obviamente, no Brasil agora, de novo, virando, né, um país basicamente agroexportador. Eu acho que era isso. Vamos voltar aqui para esse assunto que é muito mais colorido, que é o canto dos pássaros. Eu vou deixar vocês com mais um minutinho dos pássaros aqui da vizinhança. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.